Queria, nessa manhã, pensar com os irmãos um pouco no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Tenho, a passagem tem ocupado a minha mente durante as madrugadas da noite e eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que a gente tem meditado nessa porção. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Queria saber se todos estão me ouvindo bem. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vamos fazer a leitura e eu gostaria de que todos prestassem bastante atenção naquilo que nós vamos ler, porque é de suma importância o que está escrito aqui. Diz assim, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Agora vamos ler o versículo 1 deste capítulo. Capítulo 1, versículo 1. Só a primeira parte, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Somente isso que nós vamos ler e que Deus possa nos ajudar enquanto nós vamos pensar nessa rica porção da sua santa palavra. Queria chamar a atenção para esta frase que nós lemos por último aí, revelação de Jesus Cristo. Eu penso que este livro, esta expressão pode ser analisada sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é uma revelação da própria pessoa do Senhor Jesus.
Em nenhum lugar das Escrituras nós o encontramos como ele se revela aqui neste livro. Em nenhum outro lugar nós temos as características que nós encontramos dele aqui neste livro. O trecho que nós temos lido, por exemplo, aqui em capítulo 1, nós vemos que ele foi visto por João. Ele estava, segundo nós temos lido aqui, ele estava no meio dos candeeiros de ouro. Em capítulo 1, ele é visto no meio dos candeeiros de ouro. No capítulo 4, ele é visto assentado num trono. E também ali está no meio de 4 seres viventes e de 24 anciãos. No capítulo 5, ele é apresentado como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, como aquele que venceu, como o cordeiro que foi morto. No capítulo 12 deste livro, ele é apresentado como aquele que regerá as nações, como aquele que tem o cetro do governo, como aquele que é o soberano. No capítulo 19 deste livro, nós encontramos ele montado num cavalo branco, como a testemunha fiel e verdadeira, aquele que os exércitos do céu o seguem. E assim por diante, nós vamos encontrando outras revelações da sua pessoa neste livro. Mas, então, em primeiro lugar, este livro revela-nos a sua própria pessoa, por isso é uma revelação de Jesus Cristo. Também este livro, num segundo aspecto, ele revela as coisas que vão acontecer, as quais ele disse para João, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que devem acontecer depois destas. Neste estudo hoje à noite, nós não vamos nos ocupar do segundo aspecto. Nós vamos nos ocupar amplamente nem o primeiro aspecto, mas dentro das nossas possibilidades, nós vamos então, segundo a direção de Deus, pensar um pouco nisto. Note bem que o primeiro versículo que nós temos lido aqui, nós temos uma informação das mais importantes. Este primeiro versículo que nós lemos aqui de João, ele está falando dele. E eu queria chamar a atenção para uma pequena frase que nós temos neste primeiro versículo, a frase por causa. Note bem que João está dizendo, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa. Agora, pensando nisto, várias indagações vêm à minha mente. Uma das indagações é a seguinte: por causa de que eu estou aqui? Qual é a causa que me detém aqui, neste lugar há 50 anos? Qual é a causa pela qual eu trabalho? Enfim, tudo que faz ou acontece na minha vida, quais são as causas desses acontecimentos?
João, ele podia dizer, e o Espírito Santo selou, que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Será como ele está escrevendo a minha história e a sua história sobre a causa, porque eu me empenho tanto por uma coisa, tanto por outra, sou desleixado por outra. Então, Deus está escrevendo estas causas. É interessante notar que, quando nós pensamos na ilha de Patmos, a ilha de Patmos, segundo a tradição, a história, era uma prisão romana que era dedicada aos prisioneiros da pior espécie. E João foi contado pelo governo de Domiciano como um desses prisioneiros de pior espécie. E ele foi asilado naquela ilha. Nós, em ler as cartas que ele escreveu, nós vemos o apreço que ele tinha pelos irmãos, como ele amava os irmãos. Ele mesmo escreveu que não tinha maior alegria do que essa de ver que os seus filhos andavam na verdade. Mas um dia Deus permitiu que ele fosse asilado nesta ilha. Nós podemos pensar que aquele isolamento foi cruel para este homem. Aquele isolamento era terrível. A prisão de Patmos não se pode comparar com nada que existe neste mundo nesses dias. Outros até dizem que os presos em Patmos eram sujeitos a trabalhos forçados. E pode ser que João experimentou isto naquela ilha. Mas foi no isolamento daquela ilha, foi naquele estado solitário, que Deus aprove a revelar a ele as grandezas deste livro e, especialmente, acerca do Senhor Jesus Cristo. Note bem que nessa revelação que nós temos aqui, nós temos um aspecto do Senhor que o próprio João não conheceu na sua experiência pessoal com o Senhor, enquanto esteve aqui na terra. Nós temos várias referências nas Escrituras sobre a intimidade de João com o Senhor Jesus e sobre a maneira como eles se comportaram enquanto o Senhor Jesus esteve aqui entre eles. Mas a pessoa que se revelou a João no Apocalipse, João não conheceu ela naquela forma enquanto ele esteve aqui. E isto está plenamente demonstrado no trecho que nós temos lido aqui. Mas note bem que João, ele está então mostrando aqui, em versículo 12, ele diz em versículo 10 que ele ouviu uma voz de trás dele, uma voz que era grande como de trombeta. Ele menciona o ouvir desta voz lá no capítulo 4. Mas em versículo 12, ele diz assim: eu virei-me para ver quem falava comigo. Note bem que, neste momento em que ele ouviu a voz, ele não reconheceu aquela voz. E ele diz: eu virei para ver quem falava comigo. E ele diz: eu vi 7 castiçais de ouro. E ele diz: eu vi no meio desses 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Por que ele não escreveu aqui: eu vi o Senhor Jesus, como eu conheci
lá na casa de Maria, como eu conheci no Monte da Transfiguração, como eu conheci pendurado na cruz, como eu conheci lá no dia da ressurreição no mar de Tiberíades. Mas ele escreveu: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E eu posso entender isto aqui plenamente, baseado no que diz as Escrituras. Por exemplo, em João capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo falou daqueles que creriam nele e que do seu coração iriam brotar rios de águas vivas. E João escreveu lá no versículo 39 que o Senhor Jesus falava do Espírito que haviam de receber aqueles que crescem nele, e João acrescentou: porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Não ter sido glorificado. Aquela pessoa que andou entre nós sabemos que era Deus manifestado em carne, como o próprio João escreveu, João capítulo 1, verso 14, o Verbo habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas aquela pessoa ainda não tinha reassumido o verdadeiro lugar, a verdadeira posição que ele deixou para se fazer homem. E por isso, João não conhecia essa pessoa glorificada, e foi exatamente esta pessoa que apareceu ali em Apocalipse, capítulo 1, a João. Se nós formos, por exemplo, pensar no capítulo 13, nós lemos isto aqui em Gama não faz muito tempo, quando pensávamos nas glórias do Senhor Jesus. Em capítulo 13, novamente, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo mencionando o fato de que ele iria ser glorificado. Ele mencionando que o Filho do Homem iria ser glorificado. Então, nós vemos que quando o Senhor Jesus entrou no céu, como temos em Hebreus capítulo 1, versículo 3, havendo feito a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à destra da majestade nos céus, ele foi glorificado. E esta pessoa, que embora João tenha escrito dele na primeira epístola, no capítulo 3, que nós vamos ser semelhantes a ele, porque nós vamos vê-lo como ele é, João não conheceu, repito, na sua experiência aqui. Note bem que João, em descrever aquela pessoa que ele viu, ele descreve o seu aspecto pessoal, ele escreve o seu aspecto judicial e ele descreve o seu aspecto glorificado. Note bem que ele diz que, no meio daqueles castiçais, em versículo 13, aquele filho do homem que ele viu, ele estava vestido até aos pés de uma roupa comprida. Primeiramente, o aspecto pessoal. João está nos mostrando que a questão de vestimenta é uma questão que Deus dá uma importância que nós não podemos imaginar. Nós precisamos observar as vezes que Deus faz as suas interferências neste aspecto e como ele manifesta o seu caráter, a sua vontade,
aquilo que ele quer nos dizer quando ele fala de vestiduras. Adão, quando pecou, ele fez vestimentas para ele. Mas quando o Senhor o chamou, ele mesmo teve que confessar que aquelas vestimentas não cobriu a sua nudez. Ele disse: eu estava nu, eu me escondi. Então Deus fez vestimentas para ele, e ele não disse mais para Deus que ele estava nu, ele estava coberto. Aonde quer que nós encontramos vestimentas, por exemplo, João, ele conheceu muito das vestimentas do Senhor Jesus enquanto esteve entre nós. Nenhum dos evangelistas descreveram as suas roupas na cruz como João. Ele nos conta dos soldados repartindo entre si as suas vestes, dos soldados lançando sorte sobre a sua túnica. E agora, glorificado, o Senhor aparece a João, e a primeira coisa que João observa são as suas vestimentas, a forma como ele se apresenta. E isto é muito notável, nós podermos observar isto, porque isso nos mostra as belezas que o Senhor ele quer nos mostrar com todas estas coisas. Em João capítulo 21, se você ler o versículo 7 daquele capítulo, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos no mar de Tiberíades, enquanto eles estavam pescando. E você vê no versículo 7 que quando João reconheceu que era o Senhor, nós lemos ali que João disse àqueles discípulos. Então nós lemos ali, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E o que aconteceu? Eles lançaram ao mar, porque as suas vestimentas, aquilo que eles usavam, era indecoroso diante do Senhor. Então, João, ele deixa para nós aqui, nesta visão do Senhor Jesus, a primeira coisa que ele viu naquela pessoa glorificada foi as suas vestimentas. E aquelas vestimentas de João cobriam até os seus pés. Nada de nudez, nada daquilo que podia expor a condição do homem, a condição terrível da humanidade, podia ser visto na bendita pessoa do Senhor Jesus. E ele, nesta condição pessoal do seu caráter moral, então, a seguir, ele se revela no seu caráter judicial. João diz nos versos seguintes que os pés do Senhor, ou antes ele diz em versículo 14, que que os seus olhos eram como chama de fogo. Depois ele fala que os pés dele era semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Fogo, latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Isso demonstra o seu caráter judicial, aquele que tem autoridade para julgar, aquele que está observando tudo o que está acontecendo na igreja durante o período em que ela foi confiada à responsabilidade humana. E isso nós temos em muitos detalhes nos capítulos 2 e 3 deste livro. Então, neste caráter judicial, o Senhor apresenta-se a si mesmo, mostrando
como tudo isso vai se desenrolar na sua presença e como tudo vai ser provado pelo fogo, como nós temos em 1 Coríntios, capítulo 3. Diz o apóstolo que o povo vai provar a obra de cada um. Diz o apóstolo que se alguém está construindo com madeira, feno e palha, a obra não vai resistir, vai ser queimada. Mas se alguém constrói com ouro, prata, pedras preciosas, a obra vai ser provada e este vai receber galardão. Assim, então, nós temos estas apresentações do Senhor, e ele também é apresentado aqui em toda a sua glória, o Senhor glorificado, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, aquele que tem, como ele diz aqui para nós, estas roupas, aquele que tem essas condições judiciais, mas aquele também que estava cingido pelo seu peito com um cinto de ouro, que tinha a cabeça e os cabelos brancos como a lã, enfim, em toda a expressão do seu ser, ele está sendo apresentado aqui a João. E esta visão foi para João algo, como eu já disse, ele nunca experimentou antes. E em versículo 17 aqui ele diz: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Caí a seus pés como morto. Eu queria recordar daquilo que já falamos outras vezes, em outras circunstâncias. No Evangelho de João, nós lemos 5 vezes, João escreveu que ele era o discípulo a quem Jesus amava. A primeira vez que nós encontramos esta expressão é no capítulo 13 do Evangelho de João. Se você for ali ao capítulo 13, você verá que depois da festa da Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, em capítulo 13, ele levantou-se da mesa, ele tirou a roupa de cima, ele cingiu-se com uma toalha e ele colocou água numa bacia e ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Essa expressão, tirou a roupa de cima, é simbólica dele esvaziar-se e tomar a forma de homem. É sinal dele deixar o céu e entrar nesta cena que nós vivemos. E o ato de cingir-se com uma toalha e colocar água numa bacia e nos lavar, fala do serviço que ele tem feito até estes dias e ele fará até o arrebatamento da igreja. Mas note bem que naquela conversa que havia ali em capítulo 13 do Evangelho de João, foi mencionado ali também o traidor. E naquelas conversas ali, isso suscitou alguma dúvida e Pedro, ele fez um sinal para João perguntar a quem o Senhor se refere. Mas antes dessa pergunta de Pedro, ali no versículo 23 especificamente, nós lemos assim que ali, lá naquela cena, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então, naquela cena de lavar pés, na cena da informação da traição, havia um discípulo reclinado sob o peito de Jesus. E aquele discípulo é a primeira vez que temos naquele evangelho
foi identificado ali como discípulo a quem Jesus amava. Nós encontramos a segunda vez esta expressão quando o Senhor Jesus estava pendurado na cruz, no capítulo 19. Lá no capítulo 19, o Senhor Jesus, já pendurado na cruz, ele olhou, ele viu a sua mãe, e ele viu que o discípulo a quem ele amava estava presente. Ele viu o discípulo a quem ele amava estava presente. Então ele falou para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. É interessante essa expressão, porque o Senhor tinha outros irmãos. Maria gerou outros. E João, na verdade, não era filho orgânico de Maria. Então, mas o Senhor fez essa referência a João ali. João, em escrever, diz que ele viu o discípulo a quem ele amava. Depois, quando o Senhor ressuscitou, no capítulo 20 de João, quando aqueles discípulos foram ao sepulcro, nós lemos que Pedro e João correram para o sepulcro, e ali no versículo 2 é feita uma referência a João, diz o discípulo ao outro discípulo a quem Jesus amava. Diz que João correu mais do que Pedro. Então, no capítulo 21, nós já mencionamos aquela situação lá no mar de Tiberíades. Nós não precisamos mencionar. E, novamente, no capítulo 21, no versículo 20, Pedro, quando o Senhor restaurou Pedro, e o Senhor falou para Pedro sobre o futuro deles. E eles estavam entendendo que João não iria morrer. E em versículo 20 daquele capítulo, se alguém quiser depois conferir, você vai ver que Pedro, voltando-se, ele viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Então, nós temos aqui, para, novamente, como eu disse, relembrar os irmãos, essas cenas que nos mostram a intimidade que este homem teve com o Senhor. Nós lemos, por exemplo, em Mateus 17, em Marcos 9, Lucas capítulo 9, do Monte da Transfiguração. E nós lemos que o Senhor Jesus levou com ele para aquele monte Pedro, Tiago e João. E nós lemos que ele transfigurou-se lá diante dele. Mas em nenhuma dessas ocasiões, em nenhuma dessas circunstâncias que nós nos referimos ultimamente, João caiu a seus pés como morto. Em nenhuma dessas circunstâncias, João teve a experiência que está relatada aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Naquelas outras circunstâncias, todas as vezes que ele teve essa experiência, ele aproximou-se mais do Senhor para sentir a sua ternura, sentir o seu aconchego. Mas aqui em capítulo 1, verso 17, ele mesmo está nos dizendo: eu caí a seus pés como morto. E note bem a pequena expressão que nós temos a seguir: não temas. Esta expressão não era característica das suas experiências passadas. Esta expressão não caracterizou nenhum daqueles cenários dos quais nós nos referimos. Duas vezes neste trecho que nós lemos,
o Senhor Jesus Cristo usou também uma expressão que nunca foi usada naqueles períodos anteriores. Em versículo 11, ele disse para João: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, sou o primeiro e sou o derradeiro. Novamente, aqui ele diz: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Note bem que ele está mostrando a sua existência eterna. Ele é aquele que não tem princípio de dias, como foi prefigurado em Melquisedeque, e que não tem fim de existência. Aonde quer que nós lancemos os nossos olhares, seja para a eternidade passada, seja para a eternidade vindoura, ele estará sempre presente. A história escrita a respeito dele, durante o tempo em que ele esteve aqui neste mundo, em que ele se encarnou, e que Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu que grande é o mistério da piedade, é uma história limitada, porque esta história não condiz com aquilo que ele é em si mesmo. Foi uma história da necessidade humana. Foi uma história da necessidade da restauração de todas as coisas. E por isso este período foi limitado, período no qual ele teve que adaptar àquelas circunstâncias para poder ser o nosso resgatador, para poder ser o nosso redentor. E naquele período e naquelas circunstâncias, ele foi acessível à natureza humana, porque ele se fez homem. Ele foi acessível às condições humanas, porque, em certo sentido, humanamente falando, ele tornou-se igual a nós. Embora precisamos sempre repetir que as Escrituras fazem questão de nos mostrar que, no que diz respeito à essência dele e à sua natureza, ele em tudo foi diferente de nós. Ele não tinha pecado, ele não conheceu isto, ele não experimentou isto, ele não podia experimentar isto. Isto era hostil, isto era contrário à sua própria natureza. Mas então, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o último. É muito precioso quando nós pensamos em 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo nos fala do primeiro Adão e do último Adão. Ele não diz que ele é o segundo Adão. Ele diz que ele é o último Adão. Ele fala que Adão foi o primeiro homem. Aí sim ele diz que o Senhor é o segundo homem. Adão é o representante de uma raça caída, de uma raça inteiramente sujeita à escravidão, de uma raça condenada à servidão. Mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele é o representante de uma raça que não pode ser destruída, que não pode ser contaminada, que será preservada de todas as circunstâncias do pecado e que será introduzida no céu, no cenário da sua glória, na sua própria presença, para desfrutar com ele de tudo aquilo que nele há. É por essa razão que quando João viu esta pessoa, ele diz: eu caí aos seus pés como morto. Não foi só João que teve essa experiência. Nós sabemos de muitos outros no passado que, em circunstâncias semelhantes, tiveram a mesma experiência. Ezequiel nos conta da sua experiência semelhante. Nós encontramos vários homens
que não puderam subsistir ali, diante desta presença gloriosa de Deus. Mas, quando nós pensamos em tudo isso, nosso tempo está acabando, nós temos que pensar na eternidade vindoura e em nós, especialmente. Eu fico admirado, às vezes eu coloco o meu pensamento para rodar, para tentar ver se consigo captar alguma coisa desta eternidade vindoura, mas eu sei que a minha estrutura está muito aquém daquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Mas a gente fica admirado, como será aquele cenário? Como será contemplar esta pessoa em toda esta glória? Aquela pessoa que, como nós nos referimos no princípio, em capítulo 4, está sentada no trono, em que aqueles 4 seres viventes, aqueles 24 anciãos estão lançando as suas coroas diante do trono e proclamando que ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aquela pessoa que aqueles seres, 4 seres, eles não têm descanso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que cenário vai ser este cenário? Que lugar vai ser este lugar? E é muito precioso pensar que, embora eu sendo este amontoado de imundície, como diz Isaías, eu sendo este amontoado de pecados que herdei dos meus pais, eu sendo este amontoado de ruína que eu mesmo cativo e eu trago para dentro do meu ser, este Senhor tão grande, indescritível, este Senhor que nenhum mortal pode subsistir diante dele, aprove a ele fazer o resgate de cada um de nós para nos introduzir nesta cena de glória. É muito precioso pensar em tudo isto, mas eu não poderia encerrar sem dizer que tudo isso impõe sobre a minha vida uma responsabilidade também indescritível. Se eu sei que sou este amontoado de ruínas que eu sou, e se eu sei que o que me espera é esta imensidão de glórias, e se aquele com quem eu me relaciono é este homem glorificado nestas circunstâncias que estão muito além da minha compreensão, então eu me questiono como deve ser o meu relacionamento no presente com esta pessoa até ser introduzido neste cenário. Como cada um de nós devia nos preocupar com a roupa que nós colocamos no nosso corpo, com os adereços que nós colocamos no nosso corpo, com as coisas que nós trazemos para nos entretecer, com aquilo que nós fazemos diariamente, ou, usando as palavras de Paulo, como nós deveríamos fugir de toda a aparência do mal, como nós deveríamos procurar, mesmo nas limitações do nosso ser, identificar em pessoa, em procedimento, em atos, com aquele que nos amou e com aquele que nos deu tal esperança. Então eu espero que esta cena tão linda, tão maravilhosa, descrita diante de nós pelo Espírito Santo, esta revelação dessa pessoa tão magnífica, a grande esperança que nós temos é que isso possa impactar o nosso coração, isso possa perturbar-nos, isso possa causar em nós uma profunda reflexão. João não pôde resistir, ele diz: eu caí a seus pés como morto. Eu não sei
como eu e como você subsistimos diante desta presença. Mas pedimos a Deus que nos dê graça, nos dê entendimento para entender isto e para desejar viver, para honrar e glorificar o seu nome. Amém.